Bem-vindos, aventureiros e amantes da história, a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje, vamos falar sobre a história de George Mallory e sua tentativa de ser o primeiro homem a conquistar o cume do Monte Everest. Durante a expedição de 1924, Mallory e seu parceiro de escalada, Andrew Sandy Irvine, desapareceram na cordilheira nordeste do Everest, gerando debate sobre se eles chegaram ao cume antes de desaparecerem. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Eva. E eu, o Andrew. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. George Mallory foi um alpinista inglês que participou das 3 primeiras expedições britânicas ao Monte Everest, no início da década de 1920. É provável que ele tenha conquistado o cume do Monte Everest antes de Edmund Hillary e Tenzin Norgay em 1953. Sobre a história da expedição de Edmund Hillary e Tenzin Norgay, assista estes episódios em nosso canal. Mas, voltando para a história de George Mallory. O ano de 1920 marcou o início de uma era de ousadas expedições ao Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, localizada na cordilheira do Himalaia. Conquistar o cume do Everest era considerado o maior desafio do alpinismo naquela época, atraindo exploradores ávidos por testar seus limites e deixar sua marca na história. A ausência de escaladas anteriores acima de 8.000 metros tornava a missão ainda mais instigante e envolta em mistério. George Herbert Lee Mallory nasceu em Newton Hall, na Inglaterra, em 18 de junho de 1886. Ele era filho do reverendo Herbert Lee Mallory. Sua mãe se chamava Annie Berridge Lee Mallory, e ela era filha de um reverendo. Mallory tinha 2 irmãs. No final de 1891, eles se mudaram de Newton Hall para Hobcroft House, onde Mallory já exibia sua audácia em escalar. Aos 7 anos, ele escalou o telhado da igreja de seu pai. A família residiu lá até 1904, quando se mudaram para Birkenhead. Sua primeira experiência com escalada foi em 1904 nos Alpes franceses. Mallory e seu companheiro de escalada Harry Gibson sofreram do mal da altitude. Em janeiro de 1905, Robert Locke Graham Irving fundou o Winchester Ice Club, com Irving como presidente do clube. Mallory e outros alpinistas logo se tornaram membros. Em agosto de 1905, o Ice Club viajou para os Alpes. Mallory só retornaria aos Alpes franceses 4 anos mais tarde, onde ele escalou o pico do Entabacon, através da cordilheira Enckel e alcançou o cume. Em 6 de abril de 1906, Mallory, Irving e Leach alcançaram o cume do Ben Nevis, na Escócia, escalando na neve através do Observatory Gully, pela face nordeste da montanha. Já no dia seguinte, em 7 de abril, o trio escalou o Stab Ban, seguindo a arete principal até o cume. Em 9 de abril, eles escalaram o cume do Carnmore Durge, que precedeu uma segunda escalada bem-sucedida do Ben Nevis no mesmo dia através do North Trident Buttress. Em 10 de abril, eles escalaram com sucesso outra via no Ben Nevis, que eles chamaram de East Smuttridge, em homenagem aos Smuttridge no Matterhorn. Em 12 de abril, Mallory, Irving e Leach empreenderam a última escalada de sua viagem, alcançando o cume do Ben Nevis, seguindo uma via pela neve pelo North East Buttress. Em 14 de setembro de 1907, Mallory realizou suas 2 primeiras escaladas no país de Gales, escalando o North Gully e o North Buttress, no Monte Tryfan. No final de setembro, Mallory, Keynes e Wilson escalaram o Terminal Arete, classificado como moderado. Nesta escalada, eles supostamente deslocaram uma grande rocha enquanto terminavam sua escalada. A rocha quase acertou por pouco outros 2 montanhistas, James Thompson e seu parceiro Reynolds, enquanto desciam em uma nova via, que apropriadamente chamaram de Via da Avalanche.
Em Craig Iresfa, os três amigos escalaram duas vias, o Great Gully, classificada como muito difícil, e a via Amphitheater Buttress. Durante o mesmo mês nesta viagem, Mallory, escalando sozinho, estabeleceu a primeira escalada do The Slab Climb no East Buttress, agora conhecido como Mallory Slab. A escalada do The Slab supostamente ocorreu em uma tentativa de Mallory para recuperar seu cachimbo, que ele havia deixado para trás, em uma saliência conhecida como Bowling Green. Na Inglaterra, ele embarcou em uma excursão de 9 dias ao Lake District, em setembro de 1908, com Geoffrey Keynes, Harry Olivier Sumner Gibson e Harold Edward Lionel Porter. Eles se hospedaram em Wasdale Head. Mallory e Keynes escalaram juntos predominantemente, enquanto Gibson e Porter juntaram-se a eles em algumas escaladas. Sua escalada inicial foi Cairn Nuts Crack em Grant Gamble. No dia seguinte, eles escalaram Knapp's Needle, o famoso pináculo rochoso em Grant Gamble. Também em Grant Gamble, eles escalaram Eagle's Nest Ridge Direct. Eles realizaram uma escalada bem-sucedida no North Climb M Pillar Rock, classificada como difícil. Em 21 de setembro de 1908, eles conquistaram duas novas vias no Vale de Annandale. Vias nomeadas como Mão Esquerda de Mallory e a Via da Mão Direita. Em abril de 1909, Mallory e Geoffrey Young viajaram para a passagem montanhosa de Penway Pass. Chegando uma semana antes do grupo principal de montanhistas, eles se hospedaram no Gorf Wisfa Hotel. E nos penhascos de Craig Iresfa, Mallory e Young estabeleceram 3 novas vias de escalada. Em outubro de 1909, Simon Bassi convidou Mallory para passar os meses de inverno com eles em sua vila em Hochbrunn, nos Alpes. Mallory aceitou a oferta e viajou para a França no início de novembro para ficar com os Bassis. Ele permaneceu em Paris por um mês para melhorar sua proficiência em francês, frequentando teatros e participando de palestras. Em abril de 1910, Mallory retornou a Cambridge, contemplando suas futuras perspectivas de carreira. No início de maio, ele assumiu um cargo temporário de professor no Royal Naval College, em Dartmouth, que durou 2 semanas. Em julho de 1910, Mallory recebeu uma carta do diretor da Charterhouse, Gerald Henry Randall, oferecendo um emprego como professor de latim, matemática, história e francês. Em setembro de 1911, Mallory e sua irmã Mary viajaram para o país de Gales, acompanhados por Harold Edward Lionel Porter, parceiro de escalada de Mallory, para uma excursão de uma semana. Eles ficaram no Hotel Snowdown Ranger, situado na costa de Llywelyn. Durante esta viagem, Mallory e Porter foram pioneiros em várias novas vias que elevaram Mallory ao auge da escalada britânica. Em Wygarn, com Porter, eles abriram uma nova via, agora conhecida como Mallory's Ridge. Esta via derrotou James Thompson em 1910, abandonando sua tentativa em um segmento de rocha vertical de 18 metros. No início de agosto de 1911, Mallory retornou aos Alpes com Robert Locke Graham Irving e Harry Edmund Guys Tyndall. Nos Alpes Graianos, eles ascenderam ao Grand Paradison em 8 de agosto. Mais tarde, em 9 de agosto, alcançaram o cume do RBT, por meio de uma via pelo lado ocidental. Em agosto de 1912, Mallory empreendeu sua 6ª expedição aos Alpes, junto com os parceiros de montanhismo Harold Edward Lionel Porter e Hugh Rons Pope. Em 8 de agosto, Mallory, Porter e Pope subiram ao cume do Pointe de Genevois. Em agosto de 1913, na Inglaterra, Mallory e Geoffrey Winthrop Young abriram uma nova via, no Pinnacle Traverse, classificada como difícil, no penhasco Carn-le-Boel, na Cornualha. Em 7 de setembro de 1913, Mallory e Alan Goodfellow, um estudante da Charterhouse, criaram a variação de Mallory, uma nova via em Abbey Buttress, onde Mallory terminou a via subindo uma laje de 6 metros, em vez de sair para a direita. Em 8 de setembro, com Mallory liderando Goodfellow, a dupla estabeleceu outra nova via, desta vez na face oeste de Lowman, em Pillar Rock. Nesta época,
Melanie conheceu sua futura esposa, Christiana Ruth Tana, que era filha do arquiteto Hugh Thackeray Tana. Melanie e a família Tana desenvolveram uma estreita amizade e ele tornou-se um visitante regular de sua casa. Em 29 de julho de 1914, 6 dias antes de a Grã-Bretanha entrar na Primeira Guerra Mundial, Melanie e Ruth se casaram em Godalming, com o pai de Melanie realizando a cerimônia e Geoffrey Young atuando como padrinho. Melanie se alistou para a guerra e começou o treinamento de artilharia no acampamento de Weymouth em janeiro de 1916. Frank Fletcher, diretor da Charterhouse, inicialmente contestou as intenções de Melanie sobre o alistamento e perguntou ao governo sobre as políticas relativas ao alistamento de professores. Melanie recebeu treinamento adicional na Escola de Artilharia de Cerco em LYDD Camp. Ele chegou à França em 4 de maio de 1916 e lutou na Batalha de Somme na 40ª Bateria de Cerco. Mais tarde naquele ano, ele obteve licença, passando 10 dias em Westbrook House, com sua esposa Ruth e sua filha Clary. Ele foi transferido como oficial ordenado, servindo como assistente de coronel no quartel-general do 30º Grupo de Artilharia Pesada, 3 milhas atrás da linha de frente, durante as primeiras semanas de 1917. Já no início de fevereiro, o comando recomendou Melanie como tenente do Estado-Maior. Ele rejeitou e, em vez disso, foi designado para um cargo de oficial de ligação em uma unidade francesa. No final de março, ele solicitou o retorno à 40ª Bateria de Cerco, que havia se mudado para um novo local. Em 7 de abril, durante o prelúdio da Batalha de Arras, ele estava de volta à frente com a 40ª Bateria de Cerco em um posto de observação, direcionando o fogo de artilharia. Em setembro de 1917, Melanie foi enviado, sob novas ordens, para Avington Park Camp, perto de Winchester. Melanie então treinou no acampamento com a nova geração de canhões pesados de 60 libras da artilharia real. Em outubro de 1917, Melanie foi promovido a tenente e iniciou um curso de treinamento para oficiais recém-promovidos no Avington Park Camp. Em 28 de julho de 1918, já na Escócia, Melanie, David Randall Pine e Leslie Garnett Shadbolt, escalando juntos, fizeram uma nova via na face norte de Skye-Amadide, na ilha de Skye. Em 31 de julho de 1918, o trio estabeleceu outra nova via com Melanie liderando no contraforte ocidental do penhasco, Stronenentsicha, localizado nas montanhas Quillen. Esta via agora é conhecida como Melanie's Slab. Em 1º de agosto de 1918, Melanie e Ruth deixaram a ilha de Skye, enquanto Pine e Shadbolt permaneceram, criando uma nova via em 5 de agosto de 1918 em Stronenentsicha, chamada Crack of Doom. Em 23 de setembro de 1918, após completar um curso de treinamento final em Newcastle, Melanie foi transferido para a 515ª Bateria de Cerco, estacionada em Arras, na costa francesa. Na noite de 11 de novembro de 1918, no Clube de Oficiais em Combray, Melanie e os demais oficiais foram informados do fim da guerra. Devido à exigência britânica de desmobilizar mais de 1 milhão de homens, após o armistício, e devido à escassez de navios, que pudessem levar os homens através do Canal da Mancha, Melanie não retornou à Inglaterra até a 2ª semana de janeiro de 1919. Após seu retorno da França, Melanie e sua família se restabeleceram em sua residência anterior. No final de janeiro de 1919, Melanie retomou seu cargo de professor em Charterhouse, onde lecionou inglês e história. Melanie sentiu-se insatisfeito como professor, dedicando mais atenção às questões do montanhismo, a assuntos da política internacional e ponderando como poderia encontrar mais tempo para escrever. Em 2 de agosto de 1919, Melanie e Porter partiram de Montonvert e subiram o Mer de Glace até o Glacier de Trelaporte, no Mont Blanc, nos Alpes franceses, de onde subiram uma nova via até o cume do Aiguille de Grand Charmeuse. Em janeiro de 1921, representantes da Royal Geographical Society e do Alpine Club estabeleceram o Comitê do Monte Everest para organizar e financiar uma expedição. O comitê era composto por 4 membros da Royal Geographical Society e 4 membros do Alpine Club,
da Royal Geographical Society estavam Sir Francis Younghusband, Arthur Robert Hincks, Edward Ligon Summers Cox, Evan McLean Jack. Já do Alpine Club estavam o professor John Norman Colley, John Percy Farrar, Charles Francis Meade e John Edward Caldwell Eaton. O objetivo principal do comitê de 1921 era de realizar um reconhecimento completo da montanha e suas abordagens, para determinar a via mais viável para o cume. E em 1922 retornar para uma segunda expedição, usando esta via para uma tentativa de chegar ao cume. Em 23 de janeiro de 1921, Malloy recebeu correspondência de John Percy Farrar, secretário do Alpine Club. Na carta, Farrar perguntou a Malloy se ele estaria interessado em participar de uma expedição ao Monte Everest. Na carta estava escrito: "Parece que ocorrerá uma expedição ao Everest neste verão. O grupo partirá no início de abril e retornará em outubro. Alguma ambição?" Embora grato pelo convite, Malloy inicialmente se sentiu relutante em aceitá-lo, sabendo que sua participação significaria uma longa separação de sua esposa e filhos. Ele também expressou ceticismo quanto à viabilidade da expedição. Jeffrey Young o visitou quando soube de sua hesitação e rapidamente convenceu ele e sua esposa Ruth a não desconsiderarem a oportunidade, dizendo que seria uma aventura incrível e lhe traria um renome respeitável. Os argumentos de Young convenceram Ruth e ela concordou que Malloy deveria se juntar à expedição, percebendo que era a oportunidade de uma vida. Malloy finalmente decidiu participar. Em 9 de fevereiro de 1921, em Mayfair, Londres, Malloy encontrou-se com Sir Francis Younghusband, presidente do Comitê do Monte Everest, John Percy Farrar, membro do comitê, e Harold Ramban, como líder de montanhismo designado da expedição britânica. Na reunião, Younghusband convidou formalmente Malloy para se juntar à expedição. Ele ficou surpreso ao observar que Malloy aparentemente não estava entusiasmado. Em fevereiro de 1921, Malloy apresentou oficialmente sua renúncia ao cargo de professor em Charterhouse. Em 8 de abril de 1921, Malloy partiu do porto de Tilbury, em Essex, na Inglaterra, a bordo do navio SS Sardinia, levando uma remessa de suprimentos para a expedição. Foi uma viagem solitária, pois os demais membros da expedição já haviam partido ou já estavam na Índia. A partir do levantamento realizado, o topógrafo Henry Morshead e Oliver Wheeler, com a ajuda dos topógrafos indianos Laubir Singh Thapa, Gujar Singh e Dhirubhai Khan, produziram os primeiros mapas da região do Monte Everest. A expedição pesquisou 31.080 km² do novo território e também revisou um mapa existente de Sikkim em escala de 1/4 polegada. Usando instrumentos de levantamento fototopográfico, o Major Wheeler completou sozinho um levantamento detalhado dos arredores do Monte Everest, cobrindo uma área de 1.554 km² em uma escala de 1 polegada. O geólogo Alexander Heron conduziu um reconhecimento geológico, mapeando uma área de 20.720 km². A história natural da área foi explorada em detalhes pelo expedicionário naturalista e oficial médico Sandy Wollaston, com mamíferos, pássaros e plantas coletados, incluindo novos espécimes. Em 18 de agosto de 1921, às 3 horas, após um árduo reconhecimento de 2 meses das faces norte e leste do Everest, Malloy, Guy Bullock, Henry Morshead e um carregador chamado Nema deixaram seu acampamento elevado a aproximadamente 6.096 metros. Da ponta oeste da geleira Kata, eles escalaram até o colo de Lekpala, a 6.849 metros, onde alcançaram às 13 horas e 15. Do colo de Lekpala, 366 metros, diretamente abaixo deles, ficava a cabeceira da geleira East Rongbuk, através da qual se erguia uma parede de neve e gelo de 305 metros, que leva ao colo norte do Everest, a 7.020 metros, de onde os montanhistas podem atingir o cume pela via do Colo Norte. O reconhecimento preliminar foi concluído, e eles descobriram a porta de entrada para o cume da montanha. Em 23 de setembro de 1921, às 11 horas e 30,
Malley, Bullock, Wheeler e 10 carregadores partiram do seu acampamento em Lakpala, desceram para a geleira East Rongbuk e montaram o acampamento aproximadamente às 16 horas, a uma altitude de 6.706 metros. Em 24 de setembro, às 7 horas, os 3 membros da expedição e 3 carregadores chamados Angpasan, Laga e Goran partiram de seu acampamento e percorreram 1,6 km através da geleira East Rongbuk até o sopé de 305 metros de parede íngreme de neve e gelo, que eles escalaram arduamente e alcançaram o Colo Norte às 11h30. Ventos fortes sopraram do noroeste, o que impossibilitou o avanço adicional, e eles desceram para seu acampamento na geleira East Rongbuk, onde passaram a noite. Wheeler sofreu os primeiros estágios de congelamento em cada uma de suas extremidades inferiores, abaixo do joelho, e Bullock estava exausto. No dia seguinte, 25 de setembro, os ventos fortes não diminuíram. Os carregadores estavam no limite de suas reservas físicas. Malley tomou uma decisão definitiva ao encerrar o reconhecimento e a expedição. Já em 1922, conforme organizado pelo Comitê de Conquista do Monte Everest, Malley retornou ao Himalaia como membro da expedição britânica, liderada pelo brigadeiro-general Charles Bruce. O objetivo principal desta segunda expedição era atingir o cume do Monte Everest, através do conhecimento adquirido na primeira expedição, e tornar-se os primeiros montanhistas a conseguir isso. Em 20 de maio de 1922, às 7h30, Malley, Howard Somerville, Edward Norton, Henry Morshead e 4 carregadores começaram o dia no acampamento 4, situado no Colo Norte, a uma altitude de 7.010 metros. Às 8 horas, depois de colocarem os equipamentos, os 8 homens iniciaram a escalada do Colo Norte sem oxigênio suplementar. Eles pretendiam escalar a Cordilheira Norte e estabelecer o acampamento 5, a uma altitude de 7.925 metros, de onde planejavam uma tentativa de chegar ao cume. Às 11h30, eles atingiram uma altitude de 7.620 metros, um ganho de 610, em uma taxa de escalada vertical de 174 metros por hora, incluindo paradas. Malley estimou que, a partir de sua posição atual, seriam necessárias aproximadamente 3 horas para subir 305 metros e montar o acampamento 5, o que deixaria pouco tempo para os carregadores retornarem ao acampamento 4 no Colo Norte, antes do anoitecer, visto que era também incerto a chance de encontrar uma área bem protegida dos ventos fortes acima deles. Portanto, eles abandonaram seu plano inicial e ergueram o acampamento 5 na altitude de 7.620 metros. Os 4 carregadores partiram para o acampamento 4 no Colo Norte às 15 horas. Mallory, Somerville, Norton e Morshead passaram a noite no acampamento 5. No dia seguinte, 21 de maio de 1922, às 8 horas, os 4 montanhistas colocaram seus equipamentos e começaram a tentar chegar ao cume a partir do acampamento 5. Depois de alguns passos, Morshead, que sofria de queimaduras de frio nos dedos das mãos e dos pés, avisou que não poderia continuar, ficando para trás no acampamento 5. Condições climáticas adversas impediram os alpinistas de avançar na escalada às 6 horas, conforme planejado, deixando-os atrasados. Malley estimou que sua taxa de escalada vertical era insatisfatórios 122 metros por hora, sem incluir paradas. Era evidente que subiriam após o anoitecer, um risco que não estavam dispostos a correr, e decidiram por volta das 2h30 da tarde, o momento do retiro. Às 14h15, Malley, Somerville e Norton pararam e deitaram-se contra as rochas em Northridge, onde permaneceram por 15 minutos. Seu barômetro aneroide marcava 8.169 metros, um novo recorde mundial de altitude. Às 14h30 iniciaram a descida, e às 16 horas chegaram ao acampamento 5, onde Morshead os esperava para se juntar a eles no retorno ao acampamento 4 no Colo Norte. Os 4 escaladores se encordaram e recomeçaram a descida para 7.010 metros. Enquanto desciam, Morshead,
que era o terceiro na corda, escorregou e arrastou Somerville e Norton por uma encosta que levava diretamente à geleira e Strongbock. Melley, que liderava no momento do incidente, reagiu imediatamente forçando o piolé de gelo na neve, amarrando a corda de escalada em volta. Ele ficou em uma posição segura e segurou a corda com a mão direita acima do engate, pressionou para baixo com a mão esquerda na haste do piolé, usando todo o seu peso. Felizmente, o piolé e a corda resistiram, o que salvou as vidas de Somerville, Norton e Morshead. Eles recuperaram suas posições e chegaram às suas tendas ao anoitecer, às 23h30, no Colo Norte, exaustos, famintos, congelados e desidratados. Em 27 de maio de 1922, às 6h30, George Finch, Jeffrey Bruce e Tejbir Bura partiram do acampamento 6 a 7.772 metros, na Cordilheira Norte, usando oxigênio suplementar para a segunda tentativa da expedição de chegar ao cume do Everest. Seu plano de ataque era levar Bura, que carregava 2 cilindros de oxigênio, até o ombro nordeste a 8.352 metros, onde iria retornar, deixando Finch e Bruce continuarem sua escalada. Quando atingiram 7.925 metros, Bura, no limite de sua resistência, desabou, incapaz de continuar. Iniciou a descida para o acampamento 6, onde aguardaria o retorno de seus 2 parceiros de escalada. Finch e Bruce continuaram seus esforços para chegar ao cume, carregaram os cilindros extras de oxigênio que Bura carregava e dispensaram sua corda de escalada para poder avançar mais rápido. No momento em que atingiram uma altitude de 8.077 metros no Northridge, o vento, que vinha aumentando gradualmente, intensificou-se, então eles tiveram que esperar ali por mais um tempo. Finn e Bruce deixaram Northridge e continuaram sua escalada em direção ao cume, atravessando a faixa amarela, que é um estrato de arenito com cerca de 305 metros de profundidade que atravessa toda a face norte do Everest. Quando atingiram 8.230 metros, eles mudaram de rumo e subiram diagonalmente em direção a um ponto na Cordilheira Nordeste, aproximadamente a meio caminho entre o ombro nordeste e o cume. Não muito depois, Bruce, que estava cerca de 6 metros abaixo de Finch, notou que seu aparelho de oxigênio havia falhado, escalando valentemente para cima, sem oxigênio suplementar, enquanto seu parceiro veio em seu auxílio, e eles logo consertaram o equipamento. A hora era aproximadamente meio-dia, e seu barômetro aneroide registrou uma altitude de 8.321 metros, superando a tentativa anterior em 96 metros, um novo recorde mundial de altitude. Enfraquecidos pela fome e debilitados pela exaustão, não estavam em condições físicas para continuar a sua tentativa de atingir o cume. Eles começaram a descida e chegaram ao Northridge, logo após as 14 horas, chegaram ao acampamento 6 às 14h30. No início de junho, a expedição organizou uma terceira tentativa de chegar ao cume. O plano era subir ao antigo acampamento 5, a 7.620 metros, sem usar oxigênio suplementar, e então, usando um cilindro de oxigênio, continuar até uma altitude de 7.925 metros, onde estabeleceriam o novo acampamento 5. A partir daí, a equipe usaria o oxigênio suplementar para a tentativa de chegar ao cume. Em 7 de junho de 1922, às 8 horas, Melley, Somerville, Colin Crawford e 14 carregadores deixaram o acampamento 3 a 6.401 metros e cruzaram a cabeceira da geleira Strongbock. A equipe alcançou a base da parede de neve e gelo de 305 metros, que subia até o Colo Norte às 10 horas. 15 minutos depois, Somerville, Melley, Crawford e um dos carregadores começaram a escalada. Às 13h30 o grupo parou cerca de 183 metros, abaixo do acampamento 4, para dar tempo aos outros carregadores de se juntarem a eles. Por volta das 13h50, logo após a equipe continuar a escalada, uma avalanche começou logo acima deles, varrendo todo o grupo. Somerville, Melley, Crawford e o carregador viram um grupo de 4 carregadores, aproximadamente 46 metros abaixo deles, descendo encosta abaixo.
A avalanche varreu os outros 9 carregadores para uma fenda. Os membros restantes da equipe, mais tarde acompanhados pelos membros da expedição John Noel e Arthur Wakefield, iniciaram um esforço de busca e resgate. Apenas 2 carregadores sobreviveram. Um marco memorial foi construído no acampamento 3, em homenagem aos 7 carregadores que morreram. Seus nomes eram Lhakpa, Narbu, Pazan, Pema, Sanji, Temba e Antarji. Isso marcou o fim da terceira tentativa de cume e da expedição britânica ao Monte Everest de 1922. Em 1924, uma nova expedição foi organizada, liderada novamente, como em 1922, pelo brigadeiro-general Charles Bruce. Os membros da expedição de 1924 foram Edward Norton, como segundo em comando e líder de montanhismo, os montanhistas Andrew Irvine, Howard Somerville, Jeffrey Bruce, Bentley Beatham e John DeVaz Hazard, o alpinista e oficial de oxigênio Noah Londell, o fotógrafo e diretor de fotografia John Noel, o naturalista e oficial médico Richard Hingston, e o oficial de transporte Edward Sheba. Em 9 de abril de 1924, durante a caminhada até o acampamento base do Everest, o general Bruce desmaiou devido à malária e teve problemas cardiovasculares contínuos. Como resultado, Norton assumiu a liderança da expedição e nomeou Malloy como vice-líder de montanhismo, com o general Bruce retornando à Índia. Em 1º de junho, às 6 horas, Malloy e Jeffrey Bruce e 8 carregadores iniciaram sua escalada para o acampamento 4 no Colo Norte a 7.010 metros. Eles planejavam escalar North Ridge e estabelecer o acampamento 5 a aproximadamente 7.772 metros, onde dormiriam durante a noite. No dia seguinte, 2 de junho, subiriam até cerca de 8.291 metros, onde montariam o acampamento 6, dormiriam lá durante a noite e de lá, em 3 de junho, tentariam chegar ao cume sem oxigênio. À medida que os 2 alpinistas e os 8 carregadores subiam a Cordilheira Norte com uma inclinação média de 45 graus, nesse momento um vento penetrante de noroeste os atingia. A aproximadamente 7.620 metros, 4 dos carregadores não conseguiram escalar mais, depois de atingirem os limites de sua resistência. Malloy, Bruce e 4 carregadores restantes progrediram para uma altitude de 7.681 metros, onde estabeleceram o acampamento 5. 5 dos 8 carregadores desceram ao acampamento 4, deixando 3 carregadores para carregar os equipamentos no dia seguinte, até o local onde a expedição pretendia armar o acampamento 6. Malloy, Bruce e os 3 carregadores dormiram no acampamento 5 naquela noite, e no dia seguinte, 2 de junho, apenas um carregador conseguiu prosseguir, com os demais declarando-se fisicamente incapazes de transportar os equipamentos. Sem carregadores suficientes para ajudar os 2 montanhistas, a tentativa de chegar ao cume foi abandonada e o grupo regressou ao Colo Norte, onde alcançaram por volta do meio-dia. Em 2 de junho, às 6h30, Somerville e Norton iniciaram sua tentativa de chegar ao cume através do acampamento 4, sem oxigênio suplementar, junto com a ajuda de 6 carregadores que transportavam os equipamentos. Durante a escalada em North Ridge, eles encontraram Malloy e Bruce e seus carregadores descendo do acampamento 5, após a tentativa de chegar ao cume. Então, Somerville e Norton enviaram 2 carregadores de volta, que desceram com Malloy e Bruce, pois eles não precisavam mais de seus serviços ou dos equipamentos. Aproximadamente às 13 horas, Somerville, Norton e seus 4 carregadores alcançaram o acampamento 5 a 7.681 metros, que o grupo anterior havia montado no lado leste, protegido de North Ridge. Os 2 montanhistas e seus 4 carregadores passaram a noite no acampamento 5. Na manhã seguinte, 3 de junho de 1924, um de seus carregadores, Lob Santashi, sofrendo do mal da altitude, não pôde continuar e desceu sozinho para o acampamento 4, no Colo Norte. Às 9 horas, Somerville, Norton e seus 3 carregadores restantes, Narbu, Lhakpa,
e Senchumbi partiram do acampamento 5 e continuaram sua escalada até a Cordilheira Norte. Aproximadamente às 13h30, o valente Senchumbi, que estava com o joelho inchado, atingiu o limite e não pôde continuar. Como resultado, Norton interrompeu todo o grupo nesse momento e selecionou um local para montar o acampamento 6. A uma altitude de 8.138 metros, eles estabeleceram o acampamento 6 em uma fenda estreita, que fornecia algum abrigo contra o vento noroeste. Por volta das 14h30, os serviços dos 3 carregadores, Narbu, Lakpa e Senchumbi, não eram mais necessários. Norton os enviou para o acampamento 4, no Colo Norte. Somerville e Notan acamparam naquela noite a 8.138 metros, a altitude mais alta em que alguém já havia dormido até então. Em 4 de junho, às 6h40, Somerville e Notan deixaram o acampamento 6 e começaram sua escalada para chegar ao cume do Monte Everest, que estava a uma altura vertical de 710 metros acima. As condições climáticas estavam boas, claro, quase sem vento, mas extremamente frio, um dia perfeito para uma tentativa de cume. Após aproximadamente 1 hora de escalada pela Cordilheira Norte, eles alcançaram a borda inferior da faixa amarela. A partir deste local, eles mudaram sua linha de escalada, deixando a Cordilheira Norte e atravessando diagonalmente a faixa amarela, seguindo uma linha aproximadamente paralela a 152 metros, abaixo da crista do cume nordeste. Por volta do meio-dia, Somerville e Notan alcançaram um ponto abaixo e próximo à periferia superior da faixa amarela e estavam a uma curta distância a leste do Notan Kulwa. Ao meio-dia, quando se aproximavam de 8.534 metros, Somerville, que sofria de uma dor de garganta, como resultado de uma tosse forte, sentiu que, do seu ponto de vista, era impraticável para ele continuar. Para Notan, ele expressou que estava apenas atrasando e encorajou-o a continuar sozinho e chegar ao cume. Somerville sentou-se em uma saliência enquanto Notan prosseguia sozinho. Às 13 horas, sofrendo de deficiência visual devido à falta de oxigênio, exausto, e sabendo que de sua localização e do horário atual, não tinha mais chance de chegar ao cume e retornar em segurança. Notan recuou de um ponto onde havia alcançado um novo recorde mundial de altitude de 8.572,8 metros. Durante a descida, ele encontrou Somerville e seguiram para o Nose Ridge. A cerca de 7.620 metros, Somerville sentiu uma tosse intensa, que desalojou algo em sua garganta, obstruindo gravemente sua respiração. Ele estava perto da morte e salvou a própria vida, pressionando com força o peito com as 2 mãos, desalojando a obstrução e tossindo sangue. A obstrução era uma descamação da membrana mucosa que reveste a laringe, causada pelo congelamento. Às 21h30, Somerville e Notan chegaram ao acampamento 4 no Colo Norte. Em 4 de junho, às 14h10, Mela e Irvine deixaram o acampamento 3 a 6.401 metros e alcançaram o acampamento 4 no Colo Norte a 7.010 metros, às 17h10. Naquela noite, no acampamento 4, Mela dividiu uma barraca com Notan, que acabara de retornar de sua tentativa de chegar ao cume com Somerville. Em 6 de junho, às 8h40, Mela e Irvine, que usariam oxigênio suplementar durante parte de sua escalada, partiram com clima excelente do acampamento 4, no Colo Norte, para o acampamento 5, a 7.681 metros, acompanhados por 8 carregadores. Ambos os montanhistas carregaram nos ombros aparelhos de oxigênio, cada homem carregando 2 cilindros cada, e seus 8 carregadores, que não usavam oxigênio, levavam provisões e cilindros extras de oxigênio. Mela e Irvine progrediram de forma constante e alcançaram o acampamento 5 em tempo útil, e pouco depois das 17 horas. Naquela noite, 4 de seus carregadores voltaram ao acampamento 4, com uma nota do grupo de escalada afirmando: "Não há vento aqui e as coisas parecem promissoras."
Em 7 de junho, Malloy e Irvine, ambos usando oxigênio, e seus 4 carregadores subiram ao acampamento 6 a 8.138 metros, no North Ridge. Naquele mesmo dia, Ondel, em apoio a Malloy e Irvine, e seu carregador chamado Nema, subiram ao acampamento 5. Logo depois de chegarem ao acampamento 5, os 4 carregadores restantes de Malloy e Irvine chegaram vindos do acampamento 6 e entregaram a Ondel uma nota manuscrita de Malloy, que dizia: Prezado Ondel, lamentamos muito ter deixado as coisas em tal bagunça. Certifique-se de voltar para o 4 amanhã a tempo. Na tenda devo ter deixado uma bússola. Pelo amor de Deus, a salve, estamos aqui sem 90 atmosferas. Provavelmente iremos com 2 cilindros. É uma carga pesada para escalar. O carregador de Ondel, Nema, sofria do mal da altitude e, consequentemente, naquela noite de 7 de junho de 1924, ele o enviou, junto com os outros 4 carregadores, para o acampamento 4. Quando os 5 carregadores chegaram ao acampamento 4 no Colo Norte, um deles, conhecido como Laca, entregou ao membro da expedição John Noel uma segunda nota de Malloy, que dizia: Prezado Noel, provavelmente começaremos cedo amanhã, às 8, para ter tempo bom. Não será muito cedo para começar a nos procurar, seja atravessando as rochas sob a pirâmide ou subindo o horizonte às 20 horas. Atenciosamente, Malloy. Malloy escreveu erroneamente 20 horas na nota de Noel. Ele quis dizer 8 horas. Noel preparou um local de filmagem acima do acampamento 3, na borda de um contraforte a 6.706 metros na Cordilheira Oriental, que ele chamou de Ponto do Ninho da Águia. Vista através da cabeceira da geleira e Strongbach. Laca, o carregador que entregou o bilhete a Noel, informou-o de que Malloy e Irvine estavam com boa saúde, haviam chegado ao acampamento 6 e que o tempo estava bom. A mensagem de Malloy lembrou a Noel sobre do local e hora aproximada, de onde ele deveria apontar a câmera para registrar a tentativa de conquista do cume. Na manhã seguinte, 8 de junho de 1924, às 8 horas, depois de passar a noite sozinho no acampamento 5, Ondel, novamente apoiando Malloy e Irvine, iniciou sua escalada ao acampamento 6 e, no caminho, pretendia realizar um estudo geológico. Naquela mesma manhã, Noel empoleirou-se no Eagle's Nest Point, onde dirigiu a lente longa de sua câmera cinematográfica em direção ao cume da pirâmide do Monte Everest para filmar Malloy e Irvine. Ele tinha 2 carregadores assistentes, que espiavam por um telescópio, mas não viam nada. Às 8 horas chegaram e passaram, e eles não avistaram os 2 montanhistas, e por volta das 10 horas, nuvens e neblina haviam encoberto a visão de todo o cume. Enquanto Ondel subia ao acampamento 6, em uma faixa de calcário a aproximadamente 7.772 metros, ele descobriu os primeiros fósseis no Monte Everest. Quando atingiu uma altitude de cerca de 7.925 metros, Ondel escalou um pequeno penhasco de 30 metros de altura e, acima dele, ao atingir o topo às 12h50, uma rápida clareira se abriu e, consequentemente, ele viu todo o cume do Monte Everest, avistando Malloy e Irvine, em um degrau de rocha proeminente no cume. Essa seria a última vez que Malloy e Irvine seriam vistos. A localização do avistamento relatado por Ondel, de Malloy e Irvine, antes deles desaparecerem nas nuvens, foi no topo da segunda etapa, determinada pelo membro da expedição John de Vaz Hazard, usando um teodolito, calculada em uma altitude de 8.603 metros. Ondel chegou à tenda de Malloy e Irvine, onde havia roupas sobressalentes, restos de comida, sacos de dormir, cilindros de oxigênio. Do lado de fora, ele encontrou peças adicionais do aparelho de oxigênio. Eles não deixaram nenhuma nota especificando quando iniciaram a tentativa de chegar ao cume ou o que poderia ter acontecido para criar um atraso. Ondel partiu do acampamento 6, subiu cerca de 61 metros na direção do cume, sob granizo e pouca visibilidade, assobiou em uma tentativa de direcionar Malloy e Irvine para o acampamento 6,
no caso deles estarem ao alcance da audição, mas não adiantou. Em 1 hora, ele recuou e, aproximadamente às 16 horas, ao retornar ao acampamento 5, o tempo melhorou. Toda a face norte foi banhada por gloriosos raios de sol, e os penhascos superiores tornaram-se visualmente observáveis, mas não havia sinal de Melee ou Irvine. Ondell deixou a bússola de Melee, que havia recuperado do acampamento 5, dentro da tenda do acampamento 6, e por volta das 16h30, iniciou sua descida para o acampamento 4 no Colo Norte, onde alcançou às 18h45. Na manhã de 9 de junho, Ondell e Hazzard inspecionaram minuciosamente os acampamentos 5 e 6 usando binóculos, sem nenhum sinal de nenhum dos montanhistas. Às 12h15, Odell e 2 carregadores, Nima e Migma, deixaram o acampamento 4 e, às 15h30, chegaram ao acampamento 5, onde passaram a noite. Na manhã seguinte, 10 de junho, ele enviou seus 2 carregadores de volta ao acampamento 4, pois estavam indispostos e incapazes de subir com ele ao campo 6. Com um vento forte e cortante de oeste, Odell subiu novamente sozinho até o acampamento 6, usando oxigênio suplementar durante parte do caminho, até cerca de 7.925 metros. Já no acampamento 6, onde chegou pouco depois das 11 horas, tornou-se imediatamente evidente que Melee e Irvine não haviam retornado ao acampamento, pois tudo estava como ele havia deixado 2 dias antes. Odell descartou seu cilindro de oxigênio e imediatamente partiu ao longo da via presumida, que ambos os escaladores poderiam ter seguido, para fazer buscas dentro do tempo limitado de que dispunha. Depois de caminhar por quase 2 horas sem nenhum sinal de Melee ou Irvine, ele constatou que a probabilidade de encontrá-los era remota, visto que havia uma ampla extensão de penhascos e lajes, e uma busca mais extensa em direção à pirâmide final exigia um grupo maior. Odell retornou ao acampamento 6 a 8.138 metros. Depois de se abrigar por um curto período do vento, ele arrastou 2 sacos de dormir da barraca até um trecho de neve íngreme, onde posicionou os sacos na forma de um T, comunicando o sinal de que não havia vestígios de Melee ou Irvine. Às 14h10, Hazzard, 1.128 metros abaixo, no campo 4, no Colo Norte, viu o sinal em forma de T e sabia o que significava. Aproximadamente às 14h15, Hazzard colocou 6 cobertores em forma de cruz na superfície no Colo Norte, que transmitiu um sinal de morte para os vigias do acampamento 3. O membro da expedição John Noel foi o primeiro a ver o sinal através de seu telescópio do acampamento 3, no topo da geleira East Rongbuk. Depois de ser informado sobre a situação, o líder da expedição, Edward Norton, ordenou um sinal de resposta para Hazzard no Colo Norte. Richard Hingston posicionou 3 linhas de cobertores dispostos na geleira, a uma curta distância além do acampamento 3, transmitindo a mensagem: Abandone e desça. Depois de recuperar a bússola de Melee e um cilindro de oxigênio no acampamento 6, Odell desceu ao acampamento 4, que alcançou pouco depois das 17 horas. Em 14 de junho, Howard Somerville e Bentley Beatham supervisionaram a construção de um marco memorial no acampamento base, em memória daqueles que morreram nas expedições britânicas ao Monte Everest de 1921, 1922 e 1924. Em 15 de junho, a expedição evacuou o acampamento base para a viagem de volta para casa. Em 19 de junho, em Londres, Arthur Robert Hanks recebeu um telegrama codificado que dizia: Melee, Irvine, Nove, Remenda, Alcidon, enviado pelo líder da expedição, Edward Norton. Nove expressava a mensagem de que Melee e Irvine haviam morrido, e Alcidon significava que todos os outros estavam ilesos. Nesse mesmo dia, Hanks enviou um telegrama para Cambridge. Um pouco depois das 19h30 daquela noite, um entregador chegou com ele à residência de Melee, para comunicar a trágica notícia e as condolências do Comitê do Monte Everest à esposa de Melee, Ruth.
Em 24 de junho de 1924, uma mensagem enviada pelo rei George V ao Sir Francis Younghusband, do Comitê do Monte Everest, apareceu no The Times, na qual o rei pedia para transmitir uma expressão de sua sincera simpatia às famílias e ao comitê em relação às trágicas mortes dos dois valentes exploradores, Malloy e Irvine. Em 17 de outubro de 1924, na Catedral de São Paulo, em Londres, foi realizada uma homenagem aos dois alpinistas, no qual o reverendo Henry Paget proferiu um sermão. Depois de algum tempo, o mistério do desaparecimento dos dois alpinistas persistia. Em 30 de maio de 1933, durante mais uma expedição britânica ao Monte Everest, Percy Wynne Harris e Lawrence Wenger iniciaram sua tentativa de cume no acampamento 6, na faixa amarela. Após aproximadamente uma hora de escalada, Wynne Harris, que liderava o ataque ao cume, encontrou um piolé de gelo localizado a cerca de 18 metros abaixo da crista da cordilheira, a uma altitude de 8.450 metros. Wynne Harris e Wenger deixaram o piolé exatamente onde haviam descoberto, e depois de recuar de uma tentativa de chegar ao cume, recuperaram o piolé. O piolé, descoberto, foi positivamente determinado como sendo de Malloy. Sobre a história da expedição de 1933, que encontrou o piolé de Malloy, assista o episódio Do Ceilão aos Himalaias, de Eric Shipton, em nosso canal. Mas, voltando para a história de George Malloy. Alguns membros da expedição britânica do Monte Everest de 1933 consideraram que provavelmente o piolé de gelo pertencesse a Malloy, visto que o piolé era suíço. Como Malloy havia viajado para os Alpes, pouco tempo antes da expedição de 1924. Contudo, eles não sabiam que este fabricante havia fornecido piolés a todos os membros da expedição de 1924 e que Malloy ou Irvine poderiam tê-los usado durante sua tentativa fatal de chegar ao cume. Em 1937, o montanhista Frank Smythe escreveu uma carta a Edward Norton. Na carta, Frank Smythe revelou a Norton que durante a expedição britânica ao Monte Everest de 1936, ele havia examinado a face norte do Everest com um telescópio de alta potência e que havia avistado um objeto, que ele presumiu ser o corpo de Malloy ou Irvine. O avistamento de Frank Smythe ficou desconhecido do público até que seu filho Tony revelou a informação em seu livro, My Father, Frank, Unresting Spirit of Everest, lançado em 2013. O autor descobriu uma cópia da carta que seu pai havia escrito para Norton no final de um diário. Em 1º de maio de 1999, uma expedição estadunidense, patrocinada em parte pela BBC, encontrou o corpo de George Malloy, a 8.000 metros, na face norte do Everest. Seguindo as pistas de uma expedição de 1975, onde um alpinista chinês chamado Wang Yongao afirmou ter visto um corpo de um inglês morto, perto do topo. Tragicamente, Yongao morreu em uma avalanche no dia seguinte, antes que a localização pudesse ser feita de maneira precisa. Em 2004, outra expedição foi organizada para procurar as câmeras e outras pistas, mas nenhuma nova evidência foi encontrada. Uma terceira expedição de busca foi feita em 2005, também sem resultados. A questão do sucesso ou fracasso da dupla em ter alcançado o topo do Everest provavelmente ficará sem resposta para sempre, a menos que alguma nova evidência seja encontrada na montanha. Com o passar dos anos, as chances de se encontrar alguma coisa diminuem cada vez mais. Dois detalhes observados quanto da descoberta do corpo de Malloy são importantes, apesar de não conclusivos. Primeiro, a filha de Malloy sempre afirmou que Malloy carregava uma fotografia da esposa com ele, com a intenção de deixá-la no cume quando este fosse alcançado. Essa foto não foi encontrada junto ao corpo quando ele foi descoberto, apontando para a possibilidade que ele possa ter alcançado o topo e lá depositado a foto. Segundo, os óculos de Malloy estavam em seu bolso quando o corpo foi encontrado, indicando que ele morreu à noite.
Isso implica que ele e Irvine teriam feito um esforço para alcançar o pico e estariam descendo bem no final do dia. Contudo, resta somente incerteza se eles alcançaram o cume, o que seria um feito extraordinário, precedendo em 29 anos a ascensão de Edmund Hillary e Tenzing Norgay em 1953. Vários alpinistas discordam da possibilidade de que Malloy teria sido capaz de escalar o difícil Second Step da face norte, atualmente facilitado por uma escada de alumínio instalada por uma equipe chinesa em 1975. No entanto, Malloy era conhecido por ter vencido um obstáculo bastante semelhante em condições alpinas no Monte Nesthorn. Seus companheiros não tinham dúvidas de sua capacidade e motivação. Em 2007, o alpinista Konrad Anka, que havia encontrado o corpo de Malloy, testou os equipamentos utilizados por Malloy e Irvine durante as gravações do documentário The Wildest Dream. Ele escalou o Second Step de forma livre, sem o auxílio da escada de alumínio instalada pelos chineses em 1975, provando que é possível que Malloy e Irvine tenham conseguido também superar o obstáculo. Em Winchester College, onde Malloy foi bolsista de 1900 a 1905, há um memorial em sua homenagem. Malloy foi homenageado no Magdalene College, em Cambridge, com uma pedra com seu nome, colocada acima da porta de um dos edifícios. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, George Malloy deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Caso desejem apoiar nossa iniciativa, façam a leitura do QR Code logo acima e contribuam com o canal. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!